Bem, primeiro, boa tarde a todos. Quero-vos agradecer a vossa presença, o facto de virem mais uma vez passar um domingo a falar e a refletir um bocadinho sobre o nosso Sporting Clube Portugal. Há sobejas razões para sublinharmos o excelente fim de semana desportivo que estamos a viver. Assegurámos ontem, com classe, de forma afirmativa e com tranquilidade, a entrada direta na Liga dos Campeões, prosseguindo a senda vitoriosa da nossa equipa de futebol. Ainda nos faltam 3 finais, mas já é reconhecido por quem tenha seriedade que somos a equipa que melhor futebol pratica no nosso campeonato e à hora que aqui nos encontramos estamos no primeiro lugar, aquele que o nosso futebol merece e ao qual naturalmente aspira. O nosso futsal voltou a golear, depois da semana passada ter ganho por 7-1, ontem foi 7-0 frente ao Belenenses. Continuamos em primeiro e a brindar os amantes da modalidade com grandes exibições, como é cada vez mais natural em todas as nossas equipas e em todas as competições. No hóquei e no fim de semana anterior à disputa da Final Four da Taça Serres, obtivemos uma vitória categórica por 7-2 perante uma grande equipa, a Juventude Viana. Uma vitória que significou atingir o 4º lugar e colocar-nos agora em posição que nos permitirá disputar para o ano a Liga Europeia, a Champions do hóquei em patins. Neste fim de semana tão bom, não quero deixar de dar uma palavra a um conjunto de atletas que desde o primeiro momento em que cheguei aprendi a respeitar como profissionais e como pessoas. Todos eles vibram com o leão ao peito e merecem todos, e sem exceção, o nosso carinho e apoio. Eu acredito neles, eu sei que eles merecem conquistar um título que ainda no último ano lhes fugiu de forma injusta. Estou-me a referir ao nosso handball. E este vai vencer e vai dar-nos uma alegria que todos em geral merecemos e em particular eles tanto trabalham para o atingir. Em todas as competições que estamos presentes, todos os nossos atletas têm vindo a contar com um suplemento de alma a que nunca me cansarei de referir e de fazer vénia. O 12º jogador, os nossos sócios e os nossos adeptos. A onda verde que todos falam e que não tem parado de crescer. Somos grandes, somos realmente muito grandes. E esta grandeza deve ser em todos os setores, nas grandes competições, grandes no apoio, grandes na nobreza de caráter. O que me leva a um segundo assunto e que em que entramos no que podia chamar de um jornal de atualidades, da vida interna do clube, que vos traz informação que vos são devidas e que vos transmito. Como sabem, assim o tenho feito em todas as Assembleias Magnas do Sporting Clube Portugal. Falava eu da necessidade, do imperativo de todos sermos grandes, no caráter também. Por esse ser o ADN do sportinguista e necessariamente dos seus dirigentes eleitos. É por isso que o último Conselho Leonino proporcionou a um dos seus elementos, Rui Barreiro, uma oportunidade de demonstrar o seu caráter e de se revelar à altura das circunstâncias ou não. Como sabem, e é do conhecimento público, a mais recente reunião do Conselho Leonino tinha na ordem de trabalhos, entre outros pontos, a proposta de exoneração deste conselheiro por se ter entendido, e bem, que em atos e declarações feitas em público e publicitadas violava os estatutos do órgão para que foi eleito. Quero relembrar a todos que houve uma alteração do regimento do Conselho Leonino, transpondo para dentro do Conselho Leonino aquilo que já era um regulamento e estatutário do Sporting Clube Portugal. Por isso, pode o Conselho Leonino tomar a decisão de exonerar qualquer membro, desde que não cumpra aquilo que está no seu regulamento e nos estatutos do Sporting Clube Portugal. Não estavam nem nunca estarão em causa as opiniões, que neste clube são livres, saudáveis, mas a condição especial de ser membro eleito de um órgão social de um clube acarreta obrigações, desde logo o cumprimento dos seus regulamentos. Aqui ninguém é eleito para recolher direitos especiais
mercê de uma eleição fazendo letra morta das obrigações que a honra de exercer um cargo implicam. Chegados à reunião, e numa tentativa de zelar pela paz social dentro dos nossos órgãos, decidi retirar a proposta de exoneração, deixando ao conselheiro Rui Barreiro a saída honrosa para ele e para o Conselho Leonino de apresentar a sua demissão. Era manifesta a sua postura de incumprimento dos estatutos e a saída proposta viabilizava a demonstração de tal grandeza de caráter de que eu falava. Na discussão da proposta foi manifesto, olhos nos olhos, ao conselheiro Rui Barreiro, o desconforto dos restantes 49 pares do Conselho. Houve mesmo momentos em que diversos conselheiros lhes puseram que a sua mera continuidade num órgão que não prestigiava pelo seu comportamento os levaria a apresentar as suas próprias demissões. Foi por mim pedido a todos esses conselheiros que recuassem nessa intenção de se demitirem, colocando os superiores interesses do clube à frente dos seus sentimentos, e assim todos o fizeram. Presto por isso aqui a minha homenagem e expresso o meu agradecimento a todos eles pelo sportinguismo demonstrado. Mas nem isso fez com que Rui Barreiro extraísse da inquestionável mensagem que recebeu as consequências que qualquer homem de honra devia ter extraído. Preferiu ver a proposta que lhe pedia que a bem do clube se demitisse ser aprovada por 99% dos votos e não ter um pingo, um assomo, uma resta das características de caráter que definem um sportinguista ou qualquer outra pessoa de bem. Saiu, como fez questão de solicitamente transmitir à comunicação social, conselheiro leonino. O estatuto mantém, porque foi eleito. Tudo o resto perdeu porque desbaratou. Foi uma oportunidade perdida. Entrando nos pontos desta Assembleia Geral, aproveito para continuar no assunto das oportunidades perdidas, mas que aqui já com um ponto que tem a ver diretamente com a ordem de trabalhos de hoje. Fui contactado pelo advogado de José Eduardo Betancourt, que me transmitiu uma proposta do seu cliente. Em causa estava a alterar o local onde se discutirá a ação de responsabilidade civil que a Assembleia Geral mandatou a SAD para que lhe fosse interposta. A proposta era de se alterar o local de discussão e julgamento dos tribunais cíveis para um tribunal arbitral. Discutimos internamente a proposta e reconhecemos-lhe indesmentível mérito em pelo menos 2 pontos. Por um lado, o julgamento num tribunal arbitral é mais célere, uma vez que existe um prazo convencionado pelas partes para a obtenção de uma sentença. Para quem não sabe, as sentenças proferidas num tribunal arbitral têm a força de execução igual às cíveis. Esta celeridade permite que se obtenha justiça, porque todos sabemos que a justiça lenta não é boa justiça e poupa os que estão a ser julgados ao prolongamento do anátema que paira sobre quem é acusado. Por outro lado, um tribunal arbitral proporcionava um julgamento, permitam-me, mais em casa. Um dos juízes seria indicado pelo Sporting Clube de Portugal e seria sportinguista, o outro seria indicado por José Eduardo Betancourt e seria sportinguista, e destes 2 existiria um terceiro, presidente do júri, que também seria sportinguista. Mais uma vez, seria assim assegurado que os 3 elementos do júri seriam sportinguistas. Mas havia mais. Este julgamento teria público, não seria à porta fechada. E desse público seriam 100 sportinguistas que estariam lá presentes. Haveria uma proposta, e haverá, conforme depois vou-vos explicar, para que fosse a própria Assembleia Geral a determinar como é que se elegeriam estes 100 sportinguistas. Poupávamos assim a exposição inútil, prolongada e desgastante deste caso. Obviamente que, valorizando os méritos da proposta, nos preocupámos em avaliar a validade jurídica da fórmula que nos foi apresentada.
E aí surgiu uma fragilidade que poderia colocar em perigo a decisão que fosse obtida. As administrações são solidariamente responsáveis e aceitar que José Eduardo Betancourt fosse julgado num tribunal arbitral e os restantes membros da administração em fórum diferente podia conduzir a um imbróglio jurídico em que a solução, aparentemente boa, conduziria a um novo problema. Deste modo, e tendo manifestado ao advogado José Eduardo Betancourt a nossa vontade em acolher a proposta, exprimimos as nossas dúvidas legais e convidámos a que ela fosse estendida a todos os integrantes da administração. Todos beneficiariam das vantagens de que falei em relação à proposta. Infelizmente, o advogado José Eduardo Betancourt não conseguiu que todos os restantes membros da administração aceitassem. Um dado digno e que atesta o caráter do proponente, não posso deixar daqui o frisar. O próprio José Eduardo Betancourt estava na disposição de vir a esta Assembleia Geral apresentar a sua proposta. Uma proposta que podia até nem passar pela Assembleia Geral, e isso é importante que percebam. Para quem já tenha perdido a noção de um conjunto de factos, faço uma breve retrospectiva. A auditoria foi uma promessa eleitoral que os sportinguistas votaram unanimemente nas últimas eleições. Na verdade, para quem não se lembre, essa promessa constava nos programas de todas as listas. Como tal, teve 100% dos votos. O que significa que fosse eleito quem fosse, e desde que cumprisse a sua promessa, a auditoria teria sempre avançado. Assim foi connosco. Ela foi feita. As suas conclusões foram apresentadas em tempo e local próprio nas assembleias de acionistas e de sócios. Foram detalhadamente expostas. Foram respondidas todas as perguntas. Estiveram disponíveis para consulta dos sócios. Foram finalmente votadas. E foi mandatada por essa votação esmagadora que a SAD avançou com as ações de responsabilidade civil. E mais seguirão, quer na SAD, quer no clube, dando seguimento ao decidido pelos sócios e acionistas. Estas não são para perseguir ninguém, mas para permitir que no local certo os visados se defendam e a justiça seja servida. Esta visão total e cronológica dos factos é a real. Qualquer leitura parcial ou retalhada dos mesmos pode ser uma questão de pouca inteligência ou de más intenções, mas nunca será uma consequência de falta de esclarecimento cristalino por parte da SAD e do clube. Em todos os momentos queremos que a legitimação esclarecida dos nossos sócios para estes atos. A vossa participação é tão importante para a transparência e total democracia do processo que, até quando podia ser dispensável apresentar-vos uma questão, nós fazemos questão de a trazer aqui. E este era um desses casos. O mandato que recebemos, a que resulta da vossa aprovação das ações de responsabilidade civil, não especificava em que tribunal essa mesma se iria apurar. Estava nas nossas mãos decidir se queríamos ir para um tribunal civil, criminal ou arbitral. Mesmo assim, cá estamos hoje, cá estaríamos hoje, porque nós temos que fazer a vossa vontade e porque não achamos que qualquer situação, sobretudo a desta importância, não vos deve ser explicada ao mais ínfimo detalhe. São vocês que decidirão se por acaso houver um novo pedido que cumpra o que vos expliquei atrás e que deixaria esta direção e estes órgãos sociais e a administração da SAD numa situação confortável, em que saberíamos que estaríamos perante uma solução legal muito interessante para o Sporting, são vocês, independentemente de não se ter conseguido o aval desta total administração, falo de José Eduardo Betancourt, se nos for apresentado por outros,
ou se por acaso a administração de José Eduardo Betancourt voltar a repensar na sua posição, hoje os meus queridos associados, os meus queridos consórcios vão decidir se podemos ou não acatar este pedido e passar de processos cíveis para o Tribunal Arbitral. Praticamos a transparência e cultivamos os valores que distinguem os sportinguistas, os mesmos que exigimos a quem tem a honra de servir este grande clube. Quem não vive para servir o Sporting Clube de Portugal não serve para viver no Sporting Clube de Portugal. É nesse sentido que, desde logo, uma condição imposta por nós, e repito, é que essa solução fosse aprovada novamente por vocês. Para esclarecimento de qualquer dúvida suscitada pela data em que estamos a realizar esta Assembleia Geral, cumpre-me esclarecer que este ponto e os prazos legais a que a ele estão associados, assim como a resolução definitiva do assunto, conhecido por nós como GALP, foram os fatores que levaram esta direção à antecipação desta Assembleia Geral. Esta direção não tem medos nem receios de apresentar, seja o que for, em que data for, aos sportinguistas. Esta direção tem apenas que se preocupar em, a todos os momentos, em todos os minutos, a todos os segundos, sentir o orgulho de vos representar e de vos servir. Somente as perversas e pouco merecedoras do ADN sportinguistas puderam tentar tirar outras ilações da data em que foi feita esta Assembleia Geral. Antes de prosseguir com os restantes pontos da Assembleia Geral, queria explicar algumas situações que têm vindo a público e que eu acho que os sportinguistas merecem algumas informações adicionais. E eu escolho a palavra informações adicionais porque esclarecimento já houve nos momentos certos. Mas vale a pena aqui, naquela que é a nossa casa, relembrarmos algumas situações. Posso começar pelo caso Doyen. Existem sportinguistas, aliás eu já o tinha transmitido, que querem fazer deste caso o que ele não é. Antes de ser conhecida a decisão, eu disse-vos exatamente aqui nesta sala que havia hipótese de ganhar ou perder. Que se perdêssemos, iríamos recorrer. E que se recorrêssemos não era suspensivo. Eu disse-vos aqui, nesta sala, isso. Perdemos. Recorremos e não teve efeito suspensivo. Significa que aquilo que se passa não é nenhuma penhora da UEFA. Houve uma decisão que o Sporting recorreu e por isso não pagou porque acha que tem razão no processo. Aquilo que acontece é que fizemos uma provisão nas contas e aí já estava salvaguardado este assunto, mas para além disso, exatamente porque não é suspensivo, a UEFA faz um congelamento das possíveis verbas. Isto é logo pegado como um grande ataque ao Sporting, um grande problema ao Sporting, não é problema nenhum. Alguém que queira de facto ser honesto, retiraria desta dupla almofada, como eu lhe chamei, algumas ilações que teimam em não tirar. Ilação número 1, o Sporting não precisa de vender nenhum jogador caso perca o recurso da Doyen. Porque é que os sportinguistas tendem sempre a ver as coisas pelo lado negativo. Não precisamos. Temos a provisão nas contas e temos o dinheiro da UEFA. Boas novidades. Não temos que vender ninguém. Segundo, que o Sporting está tranquilo.
E está tranquilo, porque tem uma dupla almofada. Que bom que é quem tem um problema poder escolher uma de duas almofadas para dormir. São as duas moles, fofinhas e acolhedoras. Continuamos a dizer que temos razão. Continuamos a dizer que, infelizmente, podemos voltar a perder. Mas também vos continuamos a dizer que cá estamos, como eu vos disse, para resolver os problemas que vão surgindo, sem dramas, sem tremores, sem exercícios de empréstimos obrigacionistas à pressa. Estamos tranquilos, calmos, serenos, como dizia o meu tio-avô. O povo é sereno e os sportinguistas são muito mais serenos. Não posso deixar de vos dizer mais duas coisas sobre a Doyen. Em primeiro lugar, o aproveitamento que se está a fazer sobre o caso Nani. Aqueles que se dizem tão sportinguistas e que hoje estão a gozar o seu domingo em casa, já dizem, o Presidente mentiu. Disse que o Nani vinha para cá de borla e afinal tem que pagar 1.800.000. Então, Sr. Presidente, como é que é? Mas não estão aqui hoje. E este é um sítio bom para estarem aqui e fazerem essas perguntas. E por isso tenho que fazer eu estes discursos para que em casa nos possam ouvir, para poder-vos explicar o seguinte. Onde este caso foi julgado, foi feita a pergunta ao Sporting Clube Portugal se o Nani fazia parte ou não do negócio Rorro. E o Sporting respondeu não. Não satisfeitos, foram perguntar ao Manchester United se o Nani fazia parte do negócio. Vejam bem que o Manchester United respondeu não. Qual foi a decisão lógica do júri? Sim, fazia parte. Portanto, o júri sabe mais do que os dois intervenientes, o que é sempre bom nós acharmos que somos omnipresentes e omnipotentes. Tenham a noção que o Sporting disse não, o Manchester disse não, e eles decidiram calcular à revelia tudo, porque inventaram o valor, já agora, para vos dizer, porque o Sporting não sabe o valor do salário do Nani e o Manchester United, e muito bem, negou sem dizer. Portanto, extrapolaram. Possivelmente o Nani ganharia X e que por isso 1.800.000 caberia ao Sporting. Isto é absolutamente surreal. Mas os sportinguistas esperam, alguns, para vir aqui fazer perguntas. Não. O Facebook é tão mais bonito, o Instagram, os outdoors, os flyers, é tudo muito melhor. Vir à Assembleia, está quieto. Eu sei o que é estar desse lado. E vou repetir novamente, e sei o que é estar com 6 latagões à minha volta a ameaçarem a mim, ao meu pai e à minha mulher. E não foi por isso que faltei a nenhuma. Aqui não há latagões, ninguém ameaça a ninguém e continuo a não os ver. Último sobre a Doyen, porque os sportinguistas são merecedores de saber das coisas. Apareceu aí um documento onde diz o Dr. Carlos Vieira não conseguiu explicar, não sei quê, nem percebo muito bem o que é que está para lá escrito. Então vou-vos contar apenas um episódio deste caso, deste case study que se chama Doyen. Uma das coisas que estava em causa era a intromissão clara da Doyen na gestão do Sporting. Isto é contra as regras da FIFA. E era uma das coisas que o Sporting dizia, caríssimos senhores, estes senhores imiscuíam-se na gestão do Sporting Clube de Portugal. Quando estava eu a intervir a dizer tudo isto, o senhor Nélio Lucas, naquela sua atitude de grande, não me lembro da palavra, mas técnico de casting, se não me engano, disse, parou,
Então diga-me lá, Sr. Presidente, se eu não lhe autorizei a emprestar o labiado quando você me pediu e eu disse, oi, chega, está bom, não preciso dizer mais nada, está bom. Sr. Presidente do júri, Sr. Júri, ouviram, está aqui, não preciso ser eu a dizer mais nada, então este senhor acabou de me perguntar se me autorizou ou não a emprestar o labiado. E a minha resposta é sim. E por acaso, Sr. Presidente, até tenho aqui o contratozinho, se puder lhe deixar para você analisar. Não, não pode. Não posso. Mas era bom para o esclarecimento da verdade dar-lhe o documento. Este senhor acabou de dizer que me teve que autorizar. E o Sporting perdeu o caso, meus senhores. O Sporting perdeu o caso. A parte contrária disse: autorizei-o ou não a emprestar. E nós perdemos. Isto chama-se caso Doyen. Isto é o que nós temos que passar todos os dias na defesa do Sporting. Isto é o que alguns sportinguistas, daqueles que não têm a honra de sequer pertencer a esta família, dizem que esta direção devia fazer menos guerras, falar menos, falar baixinho, ser simpática, acatar, ouvir, mas depois quererem saber a verdade. Vou utilizar uma expressão do nosso treinador: bola. Flyers é mais fácil, outdoors, pedidos bacocos de debate. Eu adoro debater, estou aqui para debater. Há alguém que queira debater, eu peço ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e nós debatemos. Agora, mandar recados pelos jornais, muito fácil. Estar aqui num domingo, véspera de feriado, é que é difícil. E é por isso que vocês se diferenciam dos outros. E é por isso que eu tanto me honra vos servir 24 horas por dia. Há outra pergunta que também fazem, que tem a ver com Fernando Gomes. Como é? Qual é a posição do Sporting? Apoia ou não apoia? Vou aqui, naquela que é a nossa casa, ser-vos claro. Sempre disse, sempre manterei. O Sporting interessa-lhe saber projetos, programas concretos. Nós temos sempre o candidato, o programa e a sua equipa. Neste momento sabemos o candidato, sabemos a equipa, ainda não sabemos o programa. Eu só sei analisar através do programa se a equipa é boa ou não, ou se houver erros de casting. Primeiro venha ao programa, depois o Sporting se pronunciará. Portanto, não vale a pena inventarmos mais. Apoia, não apoia, tira, não vale a pena. Venha primeiro o programa e claramente que os meus queridos amigos saberão de imediato a posição do Sporting. Jogadores. É a nova. O presidente do Sporting esconde-se atrás do pavilhão para esconder as suas insuficiências e incompetências. Em primeiro lugar, vou repetir o que já disse várias vezes. O pavilhão não é obra desta direção nem minha. É vossa. É vossa. Vocês é que trabalharam anos e anos a fio para terem esta alegria que se chama pavilhão. E quem diz um disparate destes não percebe que se está a meter com 3,5 milhões de sportinguistas, que esses sim trabalharam anos e anos e anos. Vamos fazer 110 anos. Trabalharam muito. Nós apenas fomos o vosso veículo. Nós apenas fomos aqueles que com coragem fomos para o terreno e pusemos em obra aquilo que vocês queriam há tanto tempo. Ninguém se esconde atrás do pavilhão. Nós todos estamos honrados e felizes em finalmente voltar a ter um pavilhão. Pessoas que queiram ser presidentes do Sporting, que apareçam, muitas, é bom, é salutar, mas pelo menos que saibam o que é o Sporting Clube de Portugal. É o mínimo que se exige a alguém que queira sequer pôr a palavra de possível candidato na sua boca. No mínimo,
conheçam o que é o Sporting. No mínimo, saibam o que é o Sporting e que ninguém se preocupe. Nunca utilizarei em lado nenhum o pavilhão como bandeira nenhuma. O pavilhão é vosso, o mérito é vosso e nunca o deixará de ser. Já estou cansado das compras e dos jogadores, já estou farto das histórias. Ele é nos blogs do Benfica, ele é nos supostos blogs do Sporting, eles é por todo o lado, eles é uma tristeza. No dia 30 de março de 2016, utilizei naquele que uso e gosto de usar meio de comunicação, que é o Facebook, um post onde está pormenorizado toda a compra, todo o empréstimo, todo o jogador, A, B, C, D, tudo. Que foi apenas recordar, porque esta direção desde que chegou sempre foi 100% transparente. No fim de cada época de mercado sempre fez um mapa no seu jornal onde explicou detalhadamente tudo, mas eu decidi fazer um resumo para os mais esquecidos, para aqueles que querem ser candidatos, mas nem sabem o que é que se passa no Sporting. Está aqui. Vou deixar, e esta é uma mensagem que dou a todos os que estão em Assembleia Geral e a todos os que estão em casa a ouvir, ou a todos a que vocês queiram passar. Todos os associados do Sporting que queiram podem enviar um e-mail para a Assembleia Geral, e-mail esse documentos AG, portanto documentos por extenso e junto ag@sporting.pt e dizer: solicitamos o envio dos documentos onde o Presidente explica tudo sobre os jogadores. Vou entregar para que se acabe de uma vez por todas as mentiras e calúnias espalhadas. Passando esse ponto, e eu nem percebo o que é que aqui escrevi, o que é sempre bom, pode ser que me lembre entretanto, vamos passar ao Bruno César. Agora é que ele se tramou. Então não era de Borla. Primeiro, quem é que disse que o Bruno César era de Borla? Quem é que disse que o Bruno César veio a custo zero? Fui eu? Foi a administração da SAD? Portanto, passaria pela cabeça de alguém que nem era uma janela de mercado e um jogador pudesse chegar ao clube e dizer: oh Deus, companheiro, era só para dizer que eu vou ali passar a jogar, faço só a A25 e vou ali passar a jogar noutro clube. Se isto entra na cabeça de alguém. Mas fomos nós que dissemos isto. Mas o que é que descobriram? Mas que luz fez, e utilizo esta palavra certa, porque isto só na cabeça de um rival. Mas o que é que raio se passou de tão estranho? Um jogador jogava num clube, havia uma compensação, como é óbvio, para fazer, foi feita. Agora, fomos nós que dissemos que vinham a custo zero? Não. Querem inventar, têm um azar. É que comigo, venham inventá-lo aqui. Quer um debate? Começa por ser aqui. Volto a dizer, precisa de 1 hora, 2, é só pedir. Mas primeiro arrasa aqui. Depois pense se quer circo lá fora ou não. Mas primeiro tenha a coragem de vir aqui debater comigo, com vocês, com todos nós, o assunto que quiserem. Mas vamos deixar de tretas. Debates é muito bonito escrever no jogo, mas venha aqui fazê-lo. Aceito desde já. Começa por aqui. Depois eu verei com a minha filha se quer circo lá fora ou não. Montero. Quero-vos dizer claramente, meus amigos, que os tempos mudaram no Sporting. Neste momento, há órgãos sociais a funcionar em pleno. Em pleno. Há locais próprios.
Qualquer acionista que tenha alguma dúvida pode tirá-la. Agora, sobre este caso, vos direi o seguinte: todas as propostas, todas as comunicações, todos os negócios, todos os detalhes estão no sítio onde têm que estar, arquivados na SAD, para consulta das entidades que o tiverem que fazer, na altura que as quiserem fazer. E há mecanismos para que os acionistas da SAD o peçam. Façam-no. Agora, com esta direção, com esta administração, com estes órgãos sociais, não há isso. Venham os Football Leagues todos que quiserem, os flyers, podem vir todos juntos, que não há um assunto que nos envergonhemos, um assunto que tenhamos algum problema ou um assunto que tenhamos alguma questão. Está tudo documentado no sítio certo. E não é daqueles sítios que um dia sofrem uma inundação. Estão arquivados bem, num sítio seguro, que vai perdurar e perdurar e perdurar. Portanto, quando um dia alguém quiser ver, eles não desapareceram, estão lá. A única coisa que vos posso dizer é isto: qualquer negócio, do mais pequeno ao maior, defendemos intransigentemente o Sporting Clube Portugal. Isso, venha lá quem vier. Intransigentemente. O mesmo foi no famoso caso Montero. No seguimento da explicação dos pontos da Assembleia Geral de hoje, temos ainda em discussão assuntos relativos à Galp e ao orçamento da próxima época. Sobre estes quero dizer, em termos da Galp, quero deixar desde já um agradecimento e apreço pela magnífica atitude da Câmara Municipal de Lisboa e, em particular, do seu Presidente Fernando Medina, pela vontade inequívoca de arranjar uma solução desde o primeiro dia. Não posso também deixar de agradecer à Galp o ter tido a capacidade de perceber como seria importante chegar a uma solução com o Sporting e a Câmara sem ser pela via litigiosa. A bem de todos, e conforme prometemos, chegou-se finalmente a um entendimento global, que permitirá de vez fechar este difícil e, sublinho, penoso dossiê, que, recordo, data de 2005 e só ficará regularizado agora. Em 2005 o Sporting, como era seu apanágio, arrecadou e gastou o dinheiro da Galp. Mas a regularização jurídica do assunto ficou, como sempre, por tratar. E só agora, nos termos propostos a esta Assembleia Geral, é que ficará, em definitivo, resolvido. Hoje vamos pedir-vos que aceitem a solução encontrada. Simples. Devolvemos o terreno da Santos e Castro. A maior parte de vocês perguntará o que é Santos e Castro. E eu vos digo, também não sei muito bem, mas dizem-me que é muito bonita. Esta rua magnífica, que eu não conheço, mas que respeito, porque acho que tem 3 moradores. Estou a brincar, na volta tem mais, não escrevam já um comunicado, por amor de Deus. Lá vem a Associação dos Moradores da Rua de Santos e Castro contra o Presidente. A Rua Santos e Castro é do melhor que existe, portanto deixem-me só... Não, mas fique já esse meu voto, que é para não ter mais problemas nenhum. A única coisa que vai acontecer é devolvermos esse terreno que a Galp disse que não tinha mais interesse nenhum e escolheu um novo encarnido. Pois o Sporting vai ser então proprietário de um magnífico terreno encarnido, quem diria? Mas pelo menos logo de seguida assinamos e damos o de acordo e fica resolvido e a Galp explora e está tudo porreiro e nós esquecemos, pelo menos durante, quantos anos? 20? 25? Peço desculpa. 30 anos que temos um terreno encarnido. Mas que é bom.
diz a Galp, e eu assino por baixo, é linda, é excelente. Esta solução apenas implica a mudança de local, ponto. Não há mais contrapartida financeira ou de qualquer outra índole por parte do clube. É um toma lá, dá cá, não gostas deste, chegamos à solução deste, então dá-me lá outra vez este, toma este, adeus. Não há a perca de um tostão, nem de nenhum direito, publicidade, não publicidade, o que quer que seja, é troca por troca, como eu vos prometi aqui, que ia arranjar uma solução, ou que íamos arranjar uma solução, e que esta só seria aceitável a partir do momento em que o Sporting não sofresse €1 de prejuízo. E assim foi feito. Claro que haverá quem esteja a ver isto na televisão e vá logo correr para o Facebook a dizer: lá está, o Fidel, o demagogo. Gostavam eles que não se tivesse resolvido, mas resolveu-se. Em sequência do ponto anterior, ainda melhor, existe mais um ponto para a vossa aprovação que permitirá de vez, e eu estive cá na Assembleia Geral onde isto se falou, e onde, de uma forma, aí sim, quase histérica, se batia palmas e se aprovava a qualquer coisa que se dissesse, e como se vê, passaram alguns anos e cá estamos nós, para resolver. De uma vez por todas vamos resolver o caso da bomba da Galp aqui ao lado. E com essa resolução lá vai entrar dinheirinho no Sporting Clube de Portugal, finalmente. O tal dinheiro que se estava a ver se o Sporting deixava de receber, mas com esta direção estavam muito enganados. Isto passa pela constituição de um direito de superfície a favor da Galp, nos termos de um contrato de promessa que data, vejo, de 1999, lembro-me de ser miúdo, o espaço de 1999, não sei se vocês se lembram, eu pensei nem chego lá, estou morto. Agora já olho para trás e já vejo, 1999, afinal, não era assim tão longe. A noção de tempo é engraçada. Ou seja, passado quase 20 anos e 5 mandatos de órgãos sociais, finalmente se consegue regularizar juridicamente esta situação. Foram longos meses e árduas, e volto a sublinhar outra vez, penosas negociações, mas nunca vacilámos naquilo que é a defesa intransigente dos direitos do Sporting Clube de Portugal. Por fim, vimos apresentar o orçamento do clube para a próxima época. O resumo é simples. Um aumento de investimento nas modalidades de cerca de 2,7 milhões de euros. Honorários, caros amigos, não são comissões. Honorários nas modalidades são salários. Ui, tanto o povo está a pagar-se agora. Tem que transformar. É pena. O objetivo é claro, e disse-vos desde o primeiro dia que aqui cheguei. Mesmo com o clube como estava, desde o primeiro dia vos disse, o Sporting Clube Portugal é para voltar a ganhar tudo e para voltar a ganhar títulos europeus. E é isso que, passado 3 anos, estamos a fazer. Não nos chega a ganhar uma Sérgio. Queremos ser campeões europeus de hóquei, de futsal. Queremos que o handball vá e se projete. Campeões europeus, vamos ver. É um bocadinho mais difícil, porque há assim uns orçamentos de 18 milhões, 20 milhões. Mas vá, uma challenge, podemos ambicionar novamente, algumas vezes pelo menos. Este é o objetivo. Agora, é fácil. Como se chega lá? Através do único património que o Sporting Clube Portugal tem.
Nós, os nossos associados. Mas alguém acha que se consegue patrocínios, de facto, daqueles de milhões para as modalidades? Sinceramente, alguém acha? Para as modalidades continuarem e subsistirem, esta direção, com muita coragem, teve, numa altura em que estava tudo falido, que pegar e dizer 100% da cotização é para o clube. Resolvemos o clube, agora vamos trabalhar para resolver a SAD. Felizmente, o repto surtiu e este ano, pela primeira vez, entramos no top 10 de associados no mundo. Entramos diretamente para o 7º lugar e neste momento já vamos em 6º. Então, mas como é que vamos fazer este balanço? Então, mas como é que vamos buscar o dinheiro? Sócios, amigos. Como o outro. Sócio. Temos que estar concentrados. Temos que cada um de nós trazer mais sócios. São só 35 mil mais. Vamos trabalhar, meus amigos. 3,5 milhões. Somos quase 139 mil sócios. Não é preciso vir em charters. Peguem no telemóvel, no telefone. Tragam a mãe, o tio, o gato, o cão. Também podem. Mas tragam para dentro do Sporting. É muito bonito. E não é para vocês, de certeza, que eu estou a dar este recado, mas é muito bonito mandarmos postas de pescada. Então o que é que se passa com o handball? Então e o outro? Então e o que é que se passa? Mas depois nem 6 euros dão. Nem 6 euros dão. Mas no entanto, se acontece o mínimo, são de uma voracidade a pedir resultados. Venham eles, 35 mil novos sócios. E cuidado, não é no fim da época, é começarem a trabalhar já. Porque eu estou a fechar com a direção os contratos já. Porque é agora que se fecha a próxima época. Estamos a falar das modalidades. Estamos a falar de querer, de uma vez por todas, disputar os títulos nacionais e europeus em todas as nossas modalidades. Nós fizemos a nossa parte. Com coragem vimos dizer, meus amigos, vamos investir mais 2,7. Não se esquivem da vossa. 35 mil novos sócios pagantes. Fácil. Verifiquem à proporção de 3,5 milhões o quão fácil é a vossa tarefa. Depois vieram logo os arautos da desgraça. E o detalhe... Onde é que está o detalhe? Quanto é que vai pôr em cada modalidade? Faça-nos o detalhe. É isso. Bora chamar também o presidente do Benfica, do Porto. Vamos chamá-los a todos, bebemos um chazinho e eu conto-lhes tudo. Olha, o voo é X, o jogador é Y. Vamos dizer tudo, vamos ensinar. O detalhe é 2,7 milhões a mais. Aprovam ou não? Agora, vou eu ensinar aos outros como é que se faz? Detalhe, está dentro do clube. Querem aprender como é que se faz? Vão ter que aprender à custa de ver o Sporting ganhar muitas vezes. É isso que tem que ser. Agora, detalhe, meus amigos. Detalhe é para quem vocês confiam. E tem que haver esta confiança. Porque eu, ao passar-vos a informação a vocês, quer queiram, quer não, torna-se pública, sai desta sala, vai parar aos outros, e eu não sei, nem me interessa, quanto é que os outros pagam aos seus jogadores, não sei, nem me interessa qual é o investimento deles, o que eu sei e o que me interessa é que nós somos e seremos, sempre e cada vez mais, o grande Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting!